Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos no terceiro domingo do mês de abril, dia 18, e estamos aqui iniciando a nossa aula de escola dominical, um conjunto de parábolas, 11 conjunto de parábolas que estão sendo apresentados pelo professor Lucas. Hoje nós vamos ver a parábola do rico e do mendigo. Curvem as suas cabeças, vamos orar. Pai querido, Deus amado, no nome santo de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, defronte da sua palavra, Pai. O próprio Jesus nos diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que vem da sua boca. Por isso, em nome de Jesus, alimenta-nos, Senhor. Que a tua palavra fique retida na nossa mente e no nosso coração, para que possamos, ó Pai, estar hábeis e ser úteis quando do seu ide. Possamos, ó Pai, manejar bem a sua palavra. É o que nós desejamos de coração e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, irmãos e irmãs, para a nossa aula de hoje. Essa parábola se encontra escrita por Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Eu coloquei aqui duas versões para que a gente possa fazer uma rápida comparação entre os textos. Muito bom. Então, nós temos aqui Lucas 16, os três primeiros versículos. O 19 diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Tem uma versão que diz aí que vivia no luxo todos os dias. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. A outra versão: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. No 21, então, vem aqui, conforme vocês estão vendo aí, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. E os cães vinham lamber as suas feridas. Na sequência dos dois próximos, 22 e 23, nós vemos aqui: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A outra versão: chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Temos aqui uma diferença já entre a morte do mendigo e do rico, né? O mendigo foi levado pelos anjos para junto de Abraão e o rico sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Na outra versão, diz que no Hades, onde estava sendo atormentado, e olhou para cima e viu Abraão ao longe, com Lázaro no seu lado. Então, aqui nós temos um sinônimo para inferno, né, que está na versão primeira que nós vimos, que chama o inferno de Hades. Hades é um local de mortos. E é exatamente o que é o inferno, né? A morte aqui que nós estamos dizendo é a morte eterna, que significa a separação de Deus. Isso vem da mitologia grega, né? Então, é um lugar para onde vão os mortos. Vamos ficar assim. Lembrando que nós temos três tipos de mortes, né? Os irmãos e irmãs já devem ter visto isso. Nós temos a morte espiritual, que foi sofrida por Adão na queda, no Éden. Temos a morte física, da qual muitos de nós vamos passar até a vinda do Senhor Jesus. E temos a terceira morte, né? Que é exatamente essa morte aqui, que é a separação de Deus. E nós vamos ficar, aqueles que não forem justificados, né? Como é o caso do rico aqui, vai ficar eternamente distante do Senhor.
Na sequência, nós temos aqui o 24. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. O que nós podemos depreender daqui de uma simples leitura rápida, pessoal? Nós estamos vendo aqui que nós somos trino, assim como Deus o é, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança. De pronto, aqui, foi dito que faleceu o rico e foi sepultado. E de imediato ele se viu no inferno. Corpo, alma e espírito. Tanto que nós vemos nessa passagem aqui, do 24, que ele diz, olha, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. Ora, dedo é físico, língua é físico. Então, dá para se depreender de uma simples leitura que, de pronto, né, foi-se para a eternidade da maneira que nós estamos aqui. Corpo, alma e espírito. 25. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado e tu atormentados. Mas a outra versão, mas respondeu Abraão, filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. 26º. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daí para vós não poderiam. Ou melhor, os que quisessem passar daqui, né, de onde estava Abraão, para vós, onde está o rico, não poderiam. Nem tampouco os de lá para cá. Então, outra versão. Entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejarem passar de um lado, do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso, não o conseguiriam. Lembramos aqui a passagem à vida em Hebreus 9:27, que diz que ao homem está decretado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Vimos aqui que o rico pede para Abraão que o deixe voltar, né, à casa de seus pais, para que falasse com os irmãos. Não há essa possibilidade. Nós vimos que a palavra diz isso e o próprio Abraão frisou muito bem isso para ele, né? Muito bom, vamos lá, 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mande-me à casa do meu pai. Ele respondeu, então, eu te suplico, manda-me Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, é falar aos 5 irmãos, avisá-los, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. 29. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão responde, então, na outra versão, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Vamos lá para os 2 últimos versículos dessa passagem, do capítulo 16 de Lucas. 30. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Na outra versão, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Nosso último versículo, 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, a nossa outra versão aqui, nova versão, NVI. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
Muito bom. Vamos lá, então, a nossa análise. Vamos fazer a análise desse texto, dessa passagem. No próprio livro de Lucas, aqui no versículo 19, né, que nós vimos, ele diz que havia um certo homem rico, muito provavelmente um fariseu, alguém que justificava-se a si mesmo diante dos homens, né? Nós encontramos isso lá em Lucas 10, 29. Só para uma questão de reflexão a respeito de riquezas, né? Nós temos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus alertando a respeito do perigo das riquezas, né? Ele afirma: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem aqui as referências. Novamente, pessoal, alerta vocês, vamos anotar, né? Trazer anotado as dúvidas para que a gente discuta isso na aula presencial, ou melhor, na aula não gravada, né? Que vai acontecer com o professor Lucas. Jesus falou sobre o perigo das riquezas. O camelo é o maior animal terrestre da Palestina. O fundo de uma agulha, a menor abertura encontrada em uma casa. Então, ele está fazendo aqui uma figura de linguagem, né? Tentando demonstrar a impossibilidade, né? A dificuldade de um rico ir para o reino de Deus ou passar a eternidade com Deus, né? Então, dizendo que seria mais fácil você pegar o maior animal da Palestina e colocar no menor abertura encontrada dentro de uma casa do que acontecesse isso, de o rico realmente ir para esse lugar. Nós temos três atores aqui, né, dentro dessa perícope. Nós temos o homem rico, o fariseu rico, nós temos o mendigo e nós temos a Abraão. São os três atores principais dessa passagem. Nós temos uma outra referência a respeito de riquezas, né, do jovem rico que foi ter com Jesus, perguntando para ele o que ele precisaria fazer para herdar o reino de Deus, né? E dizendo que ele já fazia tudo, enfim, e ele aborda Jesus. E aí Jesus se compadece dele, né? E diz para ele, ó, apenas uma coisa te falta, verdadeiramente você faz exatamente tudo que está preconizado, porém, falta-te uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso também está nos três sinóticos, né? Como é que é isso? Estranho, né? Tem que viver na pobreza para herdar o reino de Deus? É isso mesmo que Jesus está dizendo nessa parábola? Muito bom. Vamos lá na sequência. No 20 e 21 da nossa passagem, ele diz assim, ó, ele falou do rico e agora ele vem abordar o mendigo, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Conforme o idioma grego, ou Eleazar. Pelo nome, pode-se imaginar que ele não era de uma família pobre, embora se encontrasse naquela situação. Os cães vinham lamber-lhes as feridas. Essa circunstância é registrada para mostrar que as suas úlceras permaneciam abertas, né? Ou seja, elas estavam sendo, elas não estavam sendo cuidadas, né? Não foram suturadas, não foram ligadas. Por isso, os cães lhe lambiam as feridas. Então, lembre-se que nós temos aqui três atores. Vimos aqui o rico, vimos o mendigo, e agora nós vamos para o nosso terceiro ator dessa passagem bíblica. E aqui há uma coisa interessante, né? Há um diálogo entre o rico e Abraão. Só para lembrar e refrescar nossa memória aqui, nós sabemos que existe uma aliança entre Deus e o homem, né? Feita com Abraão, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 12, 2, para ser mais preciso, né? Ele chama Abraão, fala para que Abraão saia da sua parentela e vá para uma terra que ele mostrará.
e promete a Abraão fazer dele uma grande nação, né? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, há uma fala de Jesus ali, dizendo que na casa, no 1 ele diz que na casa do seu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito. E no 2 ele fala que vai nos preparar lugar. E no próximo, na sequência, no versículo 3 do capítulo 14, ele fala assim, ó, eu volto para buscar vocês, vou preparar lugar e volto para buscá-los. E aqui na nossa passagem, Lucas 16, 22, nós vemos citar seio de Abraão, o que nos dá a entender a ideia de como Jesus ainda está nos preparando um lugar definitivo, onde nós passaremos a eternidade. Até que isso aconteça, as pessoas que faleceram justificadas, com o nome no livro da vida, estão juntos de Abraão, ou no seio de Abraão. Posso depreender aqui que estão acalentadas, estão num lugar bom, né? Um lugar de refrigério, um lugar de amor, um lugar de carinho. Vamos aí à análise da nossa parábola. Muito bom. Um outro tópico nosso aqui, né? Nós já fizemos uma breve análise e agora nós vamos para o objeto da nossa parábola. Bom, ele diz aqui que a riqueza e a pobreza deveriam ser invertidas na vida futura, na eternidade. Esse fato dito dessa questão de inversão na eternidade entre riqueza e pobreza não foi dito por Jesus. Isso não originalmente de Jesus. Não foi ele quem primeiro abordou esse fator. Mas ele também tratou dentro dessa parábola, falando exatamente dessa questão. Mas fica aqui então essa questão, né? É verdade isso mesmo? A riqueza e a pobreza, elas se invertem na eternidade? Haveria predestinados, filhos de Abraão, segundo a aliança que nós acabamos de ver, que Deus fez com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Será que é isso mesmo? As pessoas são predestinadas, né? Todos os que têm laços consanguíneos com Abraão estariam já predestinados a viver na eternidade com Deus. Contudo, nós temos aqui essa parábola que diz que Lázaro sofreu em vida, então ele entra num gozo eterno. Como o rico se regalou, né, ele entra numa eternidade de sofrimento. Então, a questão da inversão entre a riqueza e a pobreza, né? Tudo bem. Então, dentre os predestinados, né, de acordo com a promessa, a vida, em Gênesis 12, para Abraão, a aliança entre Abraão e Deus, então não são todos predestinados. Ali, então, os descendentes de Abraão, a partir de Isaque, só os pobres herdariam a vida eterna. Então, assim, Deus prometeu a Abraão uma grande nação. Agora, essa nação não vai ser formada, então, daquelas pessoas ricas, e sim só das pobres, conforme nós vemos nessa parábola de Lázaro. Será que seria isso mesmo? Vamos lá dar uma refrescada na nossa memória. Deus retira Abraão do meio da sua parentela e promete fazer dele uma grande nação. Os judeus, oriundos das 12 tribos, sentem-se privilegiados em razão da consanguinidade, como que se predestinado fosse. Então, só um esquema para nós relembrarmos aqui. Abraão, grande nação, Gênesis 12, 2. Então, nós temos Abraão, Sara. Sara gera Isaac. Isaac e Rebeca geram Jacó. Jacó tem consanguinidade, então, e aí entram a sua descendência. Então, aqui nós temos a sequência, né,
da promessa, da aliança. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas. E Jacó gera as 12 tribos. Mas acontece que Sara era estéril e ela resolve dar uma mãozinha para Deus, né, dentro dessa promessa que Abraão compartilha com ela, que Deus fez para ele. E como ela era estéril, ela resolve fazer com que Abraão deite-se com a sua serva Agar, para que então haja essa grande nação que Deus havia prometido a Abraão. Agar concebe, engravida e gera Ismael. De Ismael sai 12 príncipes. Está lá em Gênesis 17 e 20. Uma grande nação. Contudo, fora da aliança, porque a aliança era Abraão e Sara, Isaque e Jacó. Então, de Ismael, não está aliançado. Apenas a consanguinidade de Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Muito bom. Vamos lá, então, ver quem é que tem local, né, e direito ao seio de Abraão e à futura eternidade com Deus. Para o rico, né, vamos só lembrar aqui a passagem lá de Mateus, Marcos e Lucas, que ele diz, olha, vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas se ele vender tudo que tem e dá aos pobres, os pobres vão ficar um pouco menos pobres, né? E ele ficará pobre, então entra dentro do escopo da predestinação dos pobres descendentes de Isaac e descendentes de Jacó, para que tenham um lugar no céu. Mas como que é isso? Eu tenho que viver na pobreza para herdar o reino dos céus? É isso que Deus prometeu a Abraão? Então, é Abraão, Sara e Isaac, consanguíneos. Contudo, não todos, apenas os pobres. É o que essa palavra nos leva a crer, a questão da inversão. Certo? Não, não há predestinados. Não há filhos de Abraão ou estrangeiros. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Há necessidade de arrependimento, de quebrantamento, e há necessidade de que o nome esteja escrito no livro da vida. Só as pessoas elencadas no rol do livro da vida entrarão no reino de Deus. E até que isso aconteça, falecendo, vai para o seio de Abraão. E nós vemos que essa inversão, né, rico, pobre, não é verdadeira, porque na própria história bíblica, né, existem conversão de ricos, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né? José de Arimateia, e a palavra diz aqui, em Mateus 27:57, que ele era discípulo de Jesus, né? Era um homem rico, inclusive que cedeu, Jesus ficou sepultado numa propriedade de José de Arimateia por 3 dias, no final de semana. E temos também a história de Zaqueu, o publicano. O próprio Jesus afirma, né, essa passagem aqui, Lucas 19, 9 e 10, que naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu, o homem rico, foi salvo. Teve o nome lançado no livro da vida. Jesus, visitando Jericó, foi à casa de Zaqueu, né? Fez uma refeição lá e Zaqueu prometeu uma série de coisas que já eram estipuladas pelos judeus, né, que ele faria, que devolveria, enfim, toda a riqueza que ele tem. E Jesus afirma que ele ali, então, foi salvo. O nome dele foi lançado no livro da vida, mesmo sendo rico. Então, cai por terra essa primeira afirmação nossa da inversão. Pobre, rico, rico, pobre. Então, não há predestinados. A Bíblia, e tem mais, hein? Além daqueles 2 exemplos que nós temos, de José de Arimateia, né, que cedeu o local para que Jesus ficasse sepultado, e de Zaqueu, são 2 exemplos de homens ricos, convertidos, né, cujos nomes estão no livro da vida, portanto, salvos. Mas Abraão também, de quem falamos, né, para quem foi feita uma grande aliança, para
para onde as pessoas vai, para perto de quem as pessoas vai, né? O aconchego do seio de Abraão. Abraão, a Bíblia narra que ele era um homem muito rico. Ele possuía rebanhos de gado, prata, ouro. Ora, se é a questão de ser pobre para ir para o reino de Deus, Abraão não estaria lá, né? Então, cai por terra totalmente essa afirmação primeira e essa análise primeira nossa de que há a inversão, né? Que eu preciso ser verdadeiramente pobre para herdar o reino de Deus. Não é verdade isso. Então, não há inversão de riqueza e pobreza na vida futura, né? Não é isso que Deus vê. Então, não há questão. Se você não se arrepender, você não nasce salvo. Pelo contrário, nós nascemos condenados, né? E nós precisamos nos arrepender. Tanto que a passagem aqui, em Mateus e Lucas, né? Que, em razão dessa questão da predestinação, desse seguro que muitos judeus têm, né? Ah, mas eu sou filho de Abraão. Então, sobre Abraão há uma promessa. Se sobre Abraão há uma promessa, eu sou objeto da promessa. Jesus afirma para eles, em Mateus aqui, Mateus 8, 11 e 12, diz, ó, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Lucas, aqui Lucas 13, 29, ele já vai um pouquinho além, né? Ele diz que muitos virão do Ocidente e do Oriente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ora, o que ele está dizendo aqui? Que os herdeiros consanguíneos de Abraão, a esses que ele chama de filhos do reino, né? Esses que se dizem e não se arrependem, óbvio que os que se arrependem estão no rol das pessoas aí que irão para o reino de Deus, né? Contudo, aqueles que não se arrependem irão para as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. E estrangeiros que não têm laços consanguíneos com Abraão virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente e sentar-se-ão à mesa, né? Ou seja, estarão no reino de Deus junto com o povo. Já podemos analisar aqui, vendo essa questão do objeto da parábola, que existem aqui a aliança feita com Abraão, que Deus diz para ele que fará dele uma grande nação. A princípio, eu posso avaliar e analisar uma grande nação terrestre, um país com território aqui dentro do globo terrestre nosso, né, Israel, e posso também analisar uma nação celestial. De ti farei uma grande nação. Então, eu posso avaliar que Abraão teria filhos consanguíneos e filhos espirituais. Então, vão ao seio de Abraão todas aquelas pessoas que estão linkadas no livro da vida, independentemente se são judeu ou se são gentios. Muito bom, vamos lá na nossa sequência. Então, não há predestinados. Mas ele ainda diz assim, olha, ajuntem tesouros no céu, né? Então, não é a riqueza, mas verdadeiramente aquilo que você faz dela, né? Deus, quando nos vê, nos olha, ele não vê a nossa cor da pele, o nosso semblante, se somos alto, baixo, magro, gordo, enfim. Ele vê o nosso coração, né? Então, pode haver um mendigo cujo coração não está quebrantado e pode não ter um nome no livro da vida, assim como pode ter um rico, né, muito rico, que tem o coração quebrantado, que verdadeiramente não tem apego às coisas materiais desse tempo nosso aqui, dessa passagem efêmera e tão pequena nossa aqui, né? Mas sim tem os olhos voltados para as coisas do alto, né? Como Paulo diz nas suas cartas. E ele faz depósitos numa conta celestial, né? Investindo em pessoas. Então, Deus o faz rico, não para o seu regalo, conforme a parábola diz aqui, né? Mas sim para que ele invista em vidas, né? Então, depende do que nós fazemos com o nosso dinheiro para avaliar aqui a questão de estar distante de Deus, né?
Porque a própria riqueza pode ser uma idolatria, né? Eu posso ter o meu conforto, o meu seguro nas minhas posses e não nas coisas de Deus. É isso que o Senhor avalia, então. Muito bom. Então, nós vamos, visto essas duas partes, né? Nós vamos agora, então, para a nossa parte final da nossa aula aqui, que é a aplicação disso à nossa vida real, né? Como é que fica essa questão, né? De morre um mendigo, é buscado por anjos e levado ao seio de Abraão. Morre um rico e é sepultado, simplesmente. E no versículo seguinte ele já diz que de pronto ele se vê no inferno, né? Como que fica essa questão, então? Jesus, em outras passagens, afirma a respeito do perigo das riquezas, né? Ele citou o camelo e o fundo da agulha, como nós vimos lá. Na verdade, o que Jesus faz aí é pintar um quadro impossível, com o fim de ilustrar que mesmo aquilo que é impossível para nós, homens finitos, é possível para Deus. Então, para Deus não há impossibilidades. Quando eu digo, olha, um camelo, que é o maior animal da Palestina, passar pelo menor orifício que se tem dentro de uma casa, né? Tem pessoas que já têm até dificuldade de passar uma linha numa agulha. Quer dizer, se é difícil passar uma linha na agulha, imagina passar um camelo. Ora, se isso é difícil para nós, para o sobrenatural de Deus, não. Então, ele só está pintando um quadro de uma impossibilidade para dizer que para Deus isso é possível. Existe uma fala, uma crença, em alguns segmentos aí cristão, que de uma interpretação até popular, né? Que existia em Jerusalém uma porta chamada Fundo da Agulha. Era o nome da porta, na qual os camelos tinham que se curvar e passar ali nos seus joelhos, né? Na verdade, não tem essa evidências para essa interpretação, né? A respeito, não é o fundo da agulha propriamente dito, e sim uma porta na muralha, né, que cercava Jerusalém, que chamava fundo de agulha. Porque essa interpretação perderia, se o foco fosse esse, perderia o ponto principal. Então, não é apenas difícil para os ricos serem salvos. Sem a graça de Deus, é impossível. Então, a graça de Deus pode fazer com que ricos sejam salvos. Não é necessário isso. Então, não tem respaldo à questão de que havia uma porta na muralha de Jerusalém. Volto a frisar aqui para vocês, gente. Anotem dúvidas para que possamos discutir com o professor Lucas na aula em que estivermos ao vivo. Muito bom. Então, pelas minhas pesquisas aqui, isso não tem respaldo, né? E sim que para Jesus, para Deus não é impossível, né? Então, se Deus quiser, um camelo passa pelo fundo de uma agulha e ponto, né? Isso foge à nossa compreensão. A justiça do reino dos céus se desenvolve nos detalhes da vida pessoal. Então, não tem nada a ver com pobreza e riqueza. Ser mendigo, ser muito rico. Jesus chama os seus seguidores a escolher seu Senhor, né? Deus ou as riquezas. O Senhor quer que o nosso coração, Ele quer o nosso coração, Ele não quer apenas a nós, Ele nos quer por inteiro. Ao longo da Escritura, o coração se refere ao núcleo do ser, envolvendo emoções, razão e vontade de uma pessoa. Por isso, Jesus afirma: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, é exatamente isso que Jesus quer enfatizar, né? Não é o quanto você tem ou o quanto você não tem. É onde é que está o seu coração. No que ele está focado. E Deus, né? Ele, diferentemente de nós, nós, para nos comunicarmos, nós temos os 5 órgãos do sentido, né? Então, eu tenho tato, tenho paladar, tenho olfato, tenho visão e audição. E me comunico através de gestos e de palavras, e vocês entendem o que eu estou dizendo. Deus, com a sua
onisciência e ele olha e vê o coração da pessoa e não a pessoa em si, né? Não vê como nós, com os olhos que nós vemos. Frequentemente as pessoas têm que fazer escolhas entre atividades que levam a uma maior recompensa terrena no presente e aquelas que reservam uma maior recompensa futura no céu. Então eu tenho que optar, né? Como é que eu vou viver aqui na Terra? Como é que eu vou... Tudo pertence a Deus. O ouro e a prata é de Deus. Agora, ele me coloca nas mãos uma percentagem do que é dele. E depois eu vou ter que prestar contas, né? O que é que eu fiz com o que ele me legou, né? Que destino eu dei para os bens que ele colocou em minhas mãos? Então, não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, representa as riquezas, né? O Deus das riquezas. É por isso que eu falei na questão da idolatria, né? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, buscar as coisas do reino em primeiro lugar. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Deus nos plantou aqui no Brasil e aqui nós devemos passar a nossa vida e servir aqui como embaixadores da nossa pátria celestial. Nós pertencemos aos céus e estamos aqui como embaixadores. O embaixador, ele busca os interesses do país dele. Então, nada mais precisamos fazer aqui senão buscar o interesse do reino de Deus. Buscar, divulgar, proclamar, mostrar às pessoas o quão bom seria que se elas fossem morar conosco no nosso país celestial, né? Então, a ideia é bem essa, implantar o reino de Deus aqui. Então, para acontecer isso, eu tenho que estar focado nas coisas do alto, tenho que estar focado em Deus, né? E não nas riquezas, nos bens materiais. Então, dinheiro ou qualquer outra coisa desejada, né? Que não buscada sem referência a Deus. Então, qualquer coisa que coloque em lugar de Deus, eu estou, na verdade, quebrando o protocolo ou quebrando a estratégia divina para a proclamação do reino, né? Não estou sendo um bom referencial. As riquezas aparecem personificadas em paralelo com Deus, indicando como o dinheiro pode, muitas vezes, assumir o lugar de um ídolo na vida de alguém. Vê-se que o problema é a idolatria. Então, para servir a Deus e não as riquezas, o melhor a fazer é colocar os recursos a serviço dos outros e da obra no reino. Como eu disse no início para vocês, né? O ideal aqui é você investir em pessoas. Se você investe o seu dinheiro, né, aquilo que lhe sobeja, né, em pessoas, você está investindo no reino de Deus, né? Está juntando tesouros no céu, está fazendo depósitos, né, em investimentos no céu, no banco do céu. Muito bom. Cabe nos lembrar aqui, dentro dessa parte de aplicação, que haverá um juízo, né? Deus, como juiz, assentado no seu trono branco, branco em razão da sua santidade, né? Da sua luz, torna as coisas alvas como a neve, né? Assentado ali, ele julgará os homens. Nós vimos na nossa parábola que os dois faleceram, né? Tanto Lázaro quanto o rico. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico se viu de imediato, prontamente, no inferno, corpo, alma e espírito. Tanto que nós vimos lá e fizemos uma ênfase no início, né? Lendo a nossa passagem bíblica, que o mendigo pede a Abraão, no diálogo havido entre ele e Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, dedo físico, e molhe a ponta da minha língua, língua física. Então, é uma outra dimensão em que nós vemos, olha,
Morreu, velório, sepultamento, o corpo padece, a alma vai para Deus. Aqui na parábola representada está iptris literis, né? Corpo, alma e espírito, padecendo. Enquanto aguarda o juízo, já está como se fosse uma condenação preventiva, né? Você está em prisão preventiva. Não foi julgado ainda, mas você já está padecendo. E aquele que está justificado pelo sangue de Jesus ainda não está definitivamente no lugar em que Jesus está preparando para passar a eternidade com Deus, mas está no consolo, está no seio de Abraão, ou seja, já está usufruindo das benesses de que será a vida eterna, né? E aquele que não está justificado, cujo nome não está no livro da vida, independentemente se é rico ou pobre, está já padecendo, experimentando daquilo que ele vai ter eternamente, né? Do sofrimento que ele vai ter eternamente. Então, a parábola nos ensina que, imediatamente após a morte, tanto crentes quanto os descrentes, ou aqui seria melhor colocar os justificados e os não justificados, né? Teriam uma percepção consciente do seu estado eterno e entram imediatamente em sofrimento ou bênção. O trecho que a perícope que traz aqui a questão do juízo, né, do trono branco, está lá em Apocalipse. Apocalipse do 11 ao 20. No versículo 12, nós vimos aqui, ó, que João relata: vi mortos diante do trono, né? Ou seja, as pessoas que estavam já em prisão preventiva, isso é um esforço aqui, uma estratégia de ensino para vocês entenderem. Elas são apresentadas para o julgamento, o pronto julgamento, que é pro forma, né? Elas já estão condenadas. Deus só vai fazer passar diante delas o porquê dessa condenação. E ele diz assim, ó, no 13: o inferno entregou os mortos que nele havia. Ora, esses mortos é a terceira morte, né? É a morte que, na verdade, assim, não é que você morre, você está eternamente vivo, jamais você morrerá. Contudo, você está eternamente separado de Deus. Isso é uma morte eterna, né? Não ter... Hoje nós estamos debaixo da graça. Então Deus ainda é conosco, né? O Espírito Santo ainda está entre nós e em nós. Mas após o julgamento você irá para um lugar de tormento, um lugar onde você estará eternamente separado de Deus. Isso representa a terceira morte. Então, só recapitulando, né? Na queda, no primeiro julgamento, quando Deus condenou Adão, né? A princípio, o que se depreende dali é que Adão foi feito para ser eterno. Como ele caiu em desobediência, ele perdeu esse vínculo e como Deus, a presença de Deus é incompatível com o pecado, né? Rompeu-se aí essa ligação entre Deus e o homem. Como nós nos comunicamos através do nosso espírito, então o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo, né? A sintonia é feita através disso. Houve um rompimento. Então nós chamamos isso de morte espiritual. É a primeira morte. A segunda morte, avaliada aqui, é a morte física, né? Pela qual nós passaremos, se Jesus não retornar antes. E a terceira e última morte é exatamente essa da qual nós estamos falando aqui. É a separação eterna de Deus e do homem, é viver eternamente longe de Deus. Vamos lá. Para o final aqui, para o derradeiro acordo aqui, o entendimento nosso da parábola. A conversa entre o rico e Abraão é uma das coisas que nós vimos nessa parábola, né? Lembram lá que havia três atores, né? O mendigo, o rico e Abraão. E há na parábola também um diálogo, uma conversa aí entre Abraão e o rico. Essa conversa pode ser um daqueles detalhes da parábola que não deve ser forçado a ter um sentido doutrinário. Cuidado com isso. Pois em nenhum outro lugar das Escrituras há qualquer indicação de que haverá uma comunicação pessoal entre os que estão nos céus, ou no seio de Abraão, né?
a priori, e os que estão no inferno. Não tem como conversar, não há ligação entre os dois. Então, isso que Jesus está contando aqui, a parábola, é um esforço didático para que nós entendamos, né, como é que vai ser as coisas no futuro. Mas esse diálogo, né, não vai haver. As nossas mentes serão como que formatadas. Será deletada toda possível lembrança para os justificados. Aqueles que têm o nome no livro da vida e que vão viver eternamente com Jesus, a mente dele ele não vai ter lembrança. O próprio livro de Apocalipse diz que não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, nem dor, visto que o próprio Cordeiro apacentará, e o próprio Deus Criador limpará dos olhos toda lágrima. Ora, se eu não vou ter dor, se eu vou viver em regalo, em bonança, em gozo, eu não posso ter lembranças ruins. Ora, quando chegarmos lá, obviamente que tudo para nós vai ser novidade, mas vai acontecer de chegar uma hora que toda aquela novidade já não é mais novidade. Quando isso não for novidade, se ainda me restar lembranças, quais seriam outras coisas depois de já ter um contato íntimo com Jesus, um contato íntimo com o Pai Criador, nós estivermos ali, uma das coisas que pode vir à nossa mente é, ora, eu estou aqui, estou junto com milhares de pessoas, mas deixa eu ver se a minha mãe, o meu pai, o meu filho estão aqui comigo e vou procurar. E se isso não acontecer, né, de eu não encontrar, isso vai me trazer um sentimento triste, de tristeza, talvez até de lágrimas. E ele está dizendo que não haverá lágrimas. Se não haverá lágrimas, se não haverá dor, eu não posso ter esse tipo de lembrança. Então, no lugar onde Jesus está preparando, nós teremos como que formatado aí as nossas mentes, né? Não é um ser alienado, né? Mas nós não teremos essas lembranças, né? Anotem isso para nós discutirmos na aula junto com o nosso professor Lucas. Muito bom. Isso é as pessoas que estão vivendo no lugar que Jesus foi preparar. Por outro lado, aquelas que não foram justificadas pelo sangue de Jesus, que vão passar a eternidade no inferno. O inferno é um lugar de consciência. Os que forem para o inferno saberão onde estão e por que estão ali. A nossa parábola demonstra isso quando o rico pede para voltar e avisar os seus 5 irmãos. Ora, deixa eu ir lá avisar, porque eu estou aqui por algo que eu fiz lá e que os meus irmãos estão fazendo. Então, deixa que eu fale para ele para que pare com isso, porque senão eles virão para cá. Ou seja, ele tem memória do que acontecia antes. A controvérsia sobre os ímpios, se já, como nos demonstra a parábola, né? Eles estão em tormento, punição, ou se em estado de letargia aguardando o juízo. Vocês vão ouvir dizer isso, né? O que é um estado letárgico? Quando nós vamos passar por uma cirurgia, a ciência explica e nós temos uma maneira, imagina só, você vai ter o seu corpo físico cortado, né? Para que você não desmaie ou vá a óbito, existem aí algo que nos deixa num estado letárgico, que é a anestesia. Isso até é uma profissão, né? Médico anestesista, tal, que fica te assistindo durante toda a cirurgia. O médico te abre, corta você todo, faz o que tem que fazer e você não, né? Você está num profundo estado letárgico. Há pessoas que defendem essa tese de você morre e entra no estado de letargia. É como se tudo parasse, né? E ao som da trombeta, né? Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, né? Ressurgirão. Os justificados para a glória e a vida eterna junto dele, e os não justificados para a condenação eterna. Então, essas pessoas ferem o princípio que está aqui na nossa parábola. Na nossa parábola, de pronto, o rico já se viu no inferno, padecendo, já sendo punido.
e há pessoas que entendem que há um estado, um tempo de letargia. Isso é uma questão de tradução e interpretação de textos, né? Há uma passagem aqui em 2 Pedro 2,9, depois os irmãos podem consultar. Ele diz assim: manter os justos sob castigo para o dia do juízo. Ó, manter sob castigo é o que está acontecendo com o rico aqui. Então, ele de pronto já está lá, aguardando o juízo, já experimentando um pouquinho do que será a eternidade dele. E há uma outra versão do mesmo versículo de Pedro 2,9, aqui, 2 Pedro 2,9, que diz assim, ó, reservar os injustos para o dia do juízo para ser punido. Ora, se eu estou numa reserva, eu ainda não estou sendo punido. Então, é uma questão de entendimento, né? Que nós vamos ficar com o entendimento da nossa parábola. Paulo se refere aos cristãos que morreram como aqueles que dormem. Né? Está lá em 1 Tessalonicenses 4,14. Assim, crentes dormem em vez de morrer. Né? Seria o que é? Quando você dorme, você se desliga de tudo. Não chega a ser um estado letárgico de anestesia, mas você se desliga de tudo, né? Não tem memória, para o tempo para você. A metáfora não tem a intenção de negar que os mortos em Cristo, que é a condição de Lázaro, um mendigo, estão em comunhão consciente com Deus, num estado intermediário. Então, veja bem, Deus é um Deus de vivos. Quando ele diz aqui, olha, vai para o seio de Abraão, e Abraão está conversando, Abraão morreu. Ele morreu fisicamente. Agora, ele está vivo junto de Deus, porque Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Então, haveria aí um estado de consciência e de comunhão com Deus, um experimento do que seria a eternidade junto com Deus, no lugar que Jesus ainda está preparando para nos levar, junto de Abraão. Todos aqueles listados no livro da vida estariam nesse estado intermediário. Então, a metáfora do sono sugere a condição de serem acordados com a trombeta do arcanjo na volta de Jesus. Então, esse estado de letargia, a pessoa despertaria com o toque da corneta, da trombeta. É um estado de letargia, como os daqueles que passam por uma cirurgia, conforme eu disse, né? Para os fins de ressurreição. Mas também a condição de Lázaro, pois Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Muito bom. Então, é assim, é um estado letárgico, aguardando tormento, punição imediata. Essa é uma questão para a nossa aula ao vivo com o nosso professor Lucas, né? Um bom tema para se discutir ali e chegar a um consenso, né? Ou a um entendimento, pode ser não pacífico, né? Porque pode ter pessoas aí que defendem teses diferentes, mas nós podemos chegar aqui a um denominador comum. Deixa anotado aí para que a gente possa conversar com o professor Lucas oportunamente. Por enquanto, como eu disse, nós vamos ficar com entendimento sobre o tormento, punição imediata, resguardando a nossa parábola no texto completo do versículo 2. Né? Em 2 Pedro 2,9, ele diz assim, ó, livra os piedosos e pune os injustos. Então, é de pronto a punição e o livramento também é de pronto, né? Depois é que no segundo tempo aí é que ele vem falar dessa questão de estar ali reservados para punição ou então já entra em punição eterna. Muito bom, meus irmãos e irmãs, era isso que a gente tinha a expor. Eu espero que vocês tenham anotado as dúvidas e que nós possamos continuar o assunto aí numa aula próxima em que seja ao vivo com o professor Lucas. Um excelente domingo a todos. Curvem as suas cabeças, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, a nossa gratidão a Ti por mais esse tempo. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar, Deus, esse momento de estar contigo, de compartilhar a Tua palavra, de nos alimentar dela. Oh, Senhor, Tu és grande. Faz de nós, Senhor Deus, instrumentos da Tua obra,
Capacita-nos, ó Deus, porque não temos como caminhar nesse cenário adverso com a força do nosso braço. Precisamos do poder do Teu Espírito. Leva-nos, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, guardar na nossa mente e no nosso coração aquilo que nos foi ensinado no dia de hoje. Eu oro a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Um excelente domingo, um bom almoço a todos, e que possamos compartilhar aí também no final com o culto, logo mais à noite, que vamos ter. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.